Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor, graça e paz. Hoje, dia 1º de janeiro de 2025, feliz ano novo para todos. E hoje nós começamos aqui a nossa leitura bíblica, né? Ao longo aí de 2025, o objetivo chegarmos ao final de dezembro tendo lido a Bíblia inteira, né? E aí com uma orientação, né? Aí sobre a supervisão, né? Para que a gente possa ter um melhor aproveitamento e que a gente possa compreender melhor os textos, né? Principalmente os textos mais difíceis ou aqueles menos conhecidos, né? E também os textos conhecidos, né? A gente vê aí a quantidade de textos que a gente tem aprendido que não representa às vezes a literalidade do texto ou a mensagem central do texto. Enfim, 2025, né? Um ano aí para a gente fazer essa leitura. Eu vou estar mandando aqui no WhatsApp, né, esses vídeos curtos, né, o objetivo aqui é que a gente faça essa leitura, né, você faça em casa aí essa leitura ao longo do ano, semanalmente fazendo aí os textos indicados, né, não vamos seguir nenhuma desses cronogramas de leitura bíblica que estão prontos, né, mesmo porque se você olhar, a maioria traz ali 2, 3, às vezes 4 capítulos num dia para leitura, e que a Bíblia, na verdade, não está dividida, né, nesses capítulos e versículos. Né? Nós sabemos que a divisão de capítulos ela já é muito tardia, né? Ela já é do século XV, no século XVI, ali com a Bíblia publicada por Martinho Lutero, que ela vai ganhar aceitação, né? E dali para frente vai ter essa divisão, que é uma divisão para gente que foi feita para facilitar, né? Para a gente poder localizar melhor os textos, né? Mas que a gente sabe que tem vários problemas, né? Visto que um assunto às vezes começa num capítulo e é repetido 2, 3 capítulos depois. Enfim, então a gente vai seguir aí um cronograma por assuntos, tá? Por temas. Né? Então essa primeira semana nossa a gente faz a leitura do capítulo 1º de Gênesis até o capítulo 11. Né? Então eu sugiro para vocês aí fazerem essa leitura completa. Né? Eu vou colocar outro vídeo depois, dando ali alguma orientação em relação aos textos, né? Aos pontos principais. Vou mandar um cardzinho aqui no WhatsApp, né? Esses vídeos também estarão no YouTube, mas você que está aqui pelo WhatsApp pode, pelo grupo aqui mesmo, ir assistindo, acompanhando, tá? Aqui vou mandar o PDF, né? Com orientaçãozinha, os cardzinhos até dos versículos chaves, os temas principais, né? Os versículos centrais ali de cada capítulo, para não passar batido, tá? Centros importantes, depois eu comento brevemente, né? A intenção será aí de vídeos curtos, né? Sem muita profundidade teológica ou explicação verso a verso, mas mais temática mesmo para que a gente chegue até o final de 2025 a gente consiga realmente fazer, né, essa análise de toda a Bíblia, né, dos assuntos principais e, claro, sempre voltado à mensagem da aliança, né, que está em toda a Escritura, ao tema central da aliança, do cuidado de Deus, até para a nossa vida, para a aplicação, tá bom? A gente vai aprender bastante coisa, tenho certeza. Ao final de 2025 a gente vai olhar e visto o quanto a gente aprendeu, né, da palavra de Deus, né, o quanto a gente aprendeu coisas relacionadas ao nosso Deus, à nossa fé, né, e tenho certeza que a gente sairá de 2025 bem mais fortalecido. Bom, indicação de Bíblia, né, de tradução, né, se eu puder indicar para você ali, eu indicaria a NVI e a NAA, né, eu vou estar usando aqui na maioria dos textos dos versículos a tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada, né, alguma outra, às vezes eu vou recorrer à NVI, e não vou entrar muito na questão aqui de traduções, a questão do texto receptus, do texto crítico, mas eu sei que a maioria, principalmente igrejas pentecostais, né, vão utilizar aí a Revista e Corrigida, tá? A Revista e Corrigida, para quem já me conhece, né, que já viu falando de Bíblia, de traduções, sabe que é a tradução que eu menos gosto, uma das que eu menos gosto, acho que é uma das que eu tenho mais aversão aí, né, eu tenho uma certa dificuldade com essa tradução. Utilizo ela, né, utilizo bastante, né, nos meus estudos aqui de traduções, de exegese, de hermenêutica, é a que eu mais estudo para encontrar traduções erradas, né, do texto, então eu acabo utilizando bastante, mas aí obviamente para a gente ler, né, tenho certeza que hoje nós temos duas traduções aí de qualidade, né? Eu sei que tem outros que indicam essas traduções, indicam King James, entre outras, né? King James extremamente partidária, ou tradução que tende pela visão do autor, né? Então
são traduções que eu realmente não te indicaria para utilizar, tá bom? Se você entrar nos sites aí de compra, você vai ver bem baratinho, às vezes uma de capa dura mesmo, 15, 20 reais você compra uma Bíblia boa aí, da Nova Almeida Atualizada ou da NVI, e se quiser investir um pouquinho mais, uma Bíblia mesmo para ter, de capa de couro ali, bonitinha e tal, até 50 reais eu tenho certeza que você vai ter uma Bíblia muito boa aí. Fazer a leitura de preferência nessas traduções, tá? Até pela simplicidade, pela forma fácil de compreensão e de realmente ter o texto muito bem traduzido, tá? São, acho que hoje, em 2025, né, as duas traduções que eu mais gosto, né? E, claro, há opiniões diferentes em relação a traduções. Eu não vou falar de traduções aqui, até porque eu não vou entrar dentro dos textos e méritos e tudo mais, tá? Mas ficaria aí essa indicação de Bíblia, tá? Pra gente utilizar. E em relação aos vídeos, eu vou gravando aqui, colocando, você vai, faz essa primeira leitura dos textos, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 11, vou mandar hoje um cardzinho aqui da divisão, né? Por assuntos, por exemplo, o primeiro relato da criação, no capítulo 1 de Gênesis, né? Ele vai até o capítulo 2, até a parte A do verso 4. A metade do verso 4 já começa um novo relato, né? Ali. Então você vê que até a divisão dos versículos ela não é tão fiel assim aos assuntos, né? E esses versículos ali, os 31.102, né, que nós temos na Bíblia Evangélica, eles já são do século 17, né, um pouco mais tardio ainda. Então a gente tem essas questões aí, tá bom? Então eu vou mandar o cardzinho ali até para você se orientar e seguir o assunto. Ó, até aqui foi de um tema, agora vai mudar o assunto, tá? Então para você ter essa divisão, né? Capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, a parte A, depois a metade do verso 4, do capítulo 2 até o final, depois o capítulo 3, a história da queda, depois o capítulo 4 até o capítulo 11, né, falando dos efeitos da queda, os efeitos noéticos, né, e aí não tem a ver com Noé, tem a ver com todas as esferas, né, todo o cosmos sendo afetado pelo pecado. Aí nós vamos estudar isso aí, tá bom? E você vai ver que a gente já ouviu muitos textos errados, você vai ouvir, vai ver aí, perceber que até alguns, até pela divisão de capítulos e versículos, né, por exemplo, capítulo 6, né, a maioria das mensagens que a gente ouve sobre Noé, a maioria dos pregadores vão dizer que Noé ficou 120 anos construindo a arca, né? E você vai ver que isso é uma ligação errada, né, do verso 3, lá do capítulo 6, com o chamamento de Noé a partir do verso 9, né? Então o assunto ali, ele começa no verso 1, acaba no verso 8. O verso 9 começa uma nova história, né? E por que a gente diz isso? Porque mais um pouquinho para frente ali no capítulo 6, a gente vê que os filhos de Noé, né, vão fazer parte dessa aliança, né? E quando eles saem da arca, eles não têm nem 100 anos. Então a gente faz uma comparação no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9 e 10 ali, na parte da genealogia, principalmente, para a gente ver que ele fica mais ou menos uns 80 anos construindo a arca. Então são coisas, às vezes, que estão um pouco muito difundido no nosso meio, né? Assim, muito batido, né? Muito falado. Então, às vezes a pessoa nem olhou, né? Ficaram no Egito preso por 430 anos. Né? Aí você vai lá em Gálatas 3, verso 16 e 17, quando a gente chegar na parte do Egito, você vai ver que Paulo coloca que isso é do chamamento, lá de Gênesis 12, da aliança, até o recebimento da lei de Êxodo 20. Então, na verdade, eles teriam ficado em cativeiro mesmo uns 250 anos, o que bate com a genealogia de Êxodo. Mas aí tem lá em Gênesis, em Êxodo 12, Êxodo 14, e aí vai dizer 430, a gente vai fazer esse estudo aí, tá bom? Sempre pontuando esses problemas, esses ensinos que às vezes está consagrado e que a gente vai olhar para o texto e falar, não, mas peraí, não é bem isso que o texto está dizendo, tá bom? Claro, sempre procurando extrair do próprio texto a mensagem principal do texto. E a gente vai ter muita coisa para a gente analisar, tenho certeza. 2025 vai ser um ano de grande aprendizado bíblico aí para nós, tá bom? Então, nesse primeiro momento, faça a leitura, tá? Dividida, não deixe de olhar o cardzinho para ver as subdivisões, até para você ver, opa, aqui começou um novo assunto. E aí você já vai ciente que tem um novo assunto e que às vezes ele mudou o capítulo e esse assunto não acabou, né? Ele está tentando mostrar a mesma coisa, né? Que é o caso do efeito da queda, né? Do capítulo 4 até o capítulo 11. Alguns detalhes ali da criação, né? De quanto da questão da imagem, semelhança ali, se Paulo tinha essa visão quando ele cita que o homem é feito à imagem de Deus e a mulher é feita à imagem do homem. A gente vai entrar alguma coisinha ali também, né? O evangelho, né? A primeira mensagem do evangelho ali, da semente de Eva, né? Gênesis 3,15, a primeira
profecia, enfim, a gente tem bastante coisa para falar aí. E a gente vai seguir aí, eu vou passando para vocês esses temas, né? Então a gente, quando terminar ali, por exemplo, o capítulo 11 de Gênesis, a gente vai analisar a história, por exemplo, de Jó. Por que Jó? Né? Porque a nossa Bíblia está separada por assuntos, por temas e não por uma ordem cronológica. Né? Então a gente sabe que Jó, até porque capítulo 11 ali, a 10, 11, ali quando falar, por exemplo, falar das genealogias, vai falar da Torre de Babel. Quando falar da Torre de Babel, você vai ver que a Nimrod, né, ali na terra de Ur, dos caldeus e tal, e aí já é uma referência, inclusive, da mesma terra de Jó, né, que era alguém que vivia nesse período. Então, a gente vai analisar o Jó como um patriarca e como um contemporâneo, por exemplo, de Noé. Né? Então, a gente vai olhar até porque o prazo de tempo de vida, os povos ali citados, enfim. E a gente vai fazendo essa analogia. Né? Também isso vai acontecer muito com os profetas, né? Os profetas que são levantados no período principalmente dos reis, né? De grande apostasia, de grande abandono espiritual. Né? O profeta geralmente ele tem 3 propósitos ali, né? O primeiro, chamar ao arrependimento, mostrar o pecado, né? Primeiro, mostrar o pecado cometido. Depois, o segundo ponto dos livros proféticos é chamar ao arrependimento. E terceiro, como Deus restaura o povo que se arrepende do seu pecado. Com exceção de Abacuque, esse é o tema, né, de praticamente todos os profetas, né, com exceção de Abacuque. Então, a gente vai ver esses profetas, né, dentro do período, por exemplo, dos reis e de crônicas. Então, muitas vezes a gente vai estar lendo sobre um rei, e aí a gente tem aqueles profetas que profetizaram naquele período para aquele povo, né, e que aquela mensagem do profeta só faz sentido dentro daquele contexto histórico. Então, a gente precisa, em certo momento, parar, porque vai mudar de rei ali na história dos reis, por exemplo, e eu preciso entender o que o profeta está falando, de qual o momento histórico, geográfico, político ali dentro, né, do contexto, né? Senão, às vezes, a gente vai ler os profetas separados, não vai fazer sentido, né? Que é o que acontece muito. A gente, muitas vezes, a gente encontra pessoas que estudaram teologias, eu fiz um curso baixo de teologia, e que não vai ter essa visão geral de uma linha histórica, né? Que a gente tem período da criação, período do pecado, os efeitos da queda, a aliança com Abraão, a aliança com a terra, a aliança com a casa de Davi, a aliança profética de Jeremias, realizada em Cristo Jesus, e a divisão dos períodos, né? O período dos juízes, depois o período da monarquia unida, monarquia dividida, período dos cativeiros, reino do sul, reino do norte, samaritanos, enfim, a gente vai ter muita coisa para falar dentro disso aí, claro que sempre passo a passo, sempre de forma simples, linguagem mais simples e menos teológica possível, e olhando o texto que a gente estiver lendo naquela semana, tá bom? Se tiverem dúvidas, manda no grupo do WhatsApp aqui, conforme eu for tendo um tempinho eu vou respondendo, ou eu comento delas também no vídeo, né? De forma que é bom que você leia, faça essa primeira leitura, né? Depois assista o próximo vídeo que eu vou gravar, e aí eu vou comentar brevemente sobre isso, aí você volta relendo e você vai ver que às vezes vai fazer mais sentido aquele texto, né? Isso vai acontecer muito quando a gente chegar em Levítico, nós vamos falar da lei, do sacrifício, das ofertas de manjares, né, da separação entre aquela que apazigua a ira de Deus, aquela que representa a libertação do pecado, né, a divisão ali dos preceitos, mandamentos, costumes, a lei moral, a lei civil, a lei religiosa, enfim, passo a passo você vai ver que isso fica muito mais simples e que a gente consegue chegar ao final do Antigo Testamento e do Novo, fazendo uma aplicação de uma única lei, né, um único Deus, em que salva pela graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, da continuidade dos testamentos, né, ainda da vigência do Antigo Testamento em seu sentido de lei moral, né, no seu cumprimento histórico e cerimonial em Cristo Jesus, aplicado no Novo. Então a gente vai conseguir fazer isso aí, eu tenho certeza, né, se a gente for passo a passo ao longo de 2025. Tá bom? Então aqui, para começar, um cardzinho, um PDFzinho curto, com mapinhas mentais, com sistematizados bem simples, tá? Bem simples mesmo, para que facilite aí a sua leitura, a sua compreensão do texto. Tá bom? E qualquer dúvida vai mandando aqui no grupo do WhatsApp. E vamos junto que 2025 vai ser um ano abençoado para nós de aprendizado da Palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe, fiquem com Deus e um feliz ano novo.